Vamos iniciar nossa leitura. Hoje sou eu e vamos falar aqui, vamos dar continuidade em João. Hoje é 16, 17 e 18, correto? Glória a Deus por isso. Depois eu vou dar uma palavrinha aqui sobre a Bíblia, dar uma curiosidade e um conhecimento a mais aí na forma de leitura bíblica também, tá bom? Mas vamos iniciar então nossa leitura em João 16, beleza? A missão do Consolador. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que venha a ser isto que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai? Diziam, pois, que venha a ser este um pouco. Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas, depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao meu Pai, ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabe todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isto cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo.
Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Capítulo 17. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo do mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Glória a Deus. Capítulo 18. João 18. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste.
Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então, a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então, o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou, manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Versículo 25. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois: és porventura um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro negou, e no mesmo instante cantou o galo. Depois levaram Jesus na casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório. Chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E perguntou-lhe Pilatos: que é verdade? Tenho dito isto. Voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Glória a Deus. Amém? Terminamos, então, esta leitura. João 16, 17, 18. E vou dar uma dica, né, para leitura e interpretação bíblica para vocês. Então, assim, existem duas formas da gente estudar a Bíblia e interpretar e tentar tirar riquezas dela, né? Existem a equivalência formal e a equivalência dinâmica.
Então, assim, você já percebeu que várias Bíblias, elas têm, cada uma tem uma linguagem? Então, quando pergunta assim, qual que é a linguagem da tua Bíblia? A nossa aqui que a gente está lendo é a Bíblia Shed, Almeida Revista e Atualizada, né? Então, você fala assim, qual que é a tradução da tua Bíblia? Muitos aqui estão acompanhando com outro tipo de tradução. Nova tradução da linguagem de hoje, da mensagem. Tem as outras aqui, da corrigida, NVI, NVT. Então, assim, qual que é a diferença entre elas, né? Por que eu tenho que ter uma? Qual que é a verdadeira, né? Todas são verdadeiras, tudo bem? É só a forma como foi traduzida a palavra. Então, assim, quando a gente estuda a Bíblia, é bom a gente ter vários tipos de traduções. Então, uma dica para você: tenha várias Bíblias de várias traduções, com todas as traduções que você puder. Não que seja a mesma tradução, várias Bíblias de estudo com a mesma tradução. Por exemplo, essa daqui é a Bíblia de estudo Shed. Ela é Almeida Revista Atualizada. Às vezes você pode ter uma outra Bíblia de um outro estudo, de um outro teólogo, mas também é a mesma tradução. Almeida Revista Atualizada. Então, assim, o que é importante? É você ter vários tipos de Bíblia, com vários tipos de atualizações e diferença entre elas. Então, essa equivalência formal e a dinâmica, ela é mais ou menos assim. A formal, ela pende um pouco mais para aquelas palavras mais densas, ela é muito mais próxima do original, que é grego, original hebraico, né? Então, quando a gente lê, muitas vezes a gente não entende muita coisa, né? Às vezes lá, o que é ósculo? Ósculo santo, né? Então, quando a gente vai ver na tradução, é um beijo santo, né? Um beijo na bochecha, ou a forma como eles ali se cumprimentavam. Então, é muito mais fácil, vamos dizer, quanto mais atualizada, quanto mais traga ali para nosso dia a dia, é muito mais fácil e dinâmico de ler. Para estudar, é melhor quanto mais original possível. Tenha sempre uma Bíblia dessa e uma Bíblia atualizada para você conseguir entender, né? Às vezes, aqui numa Bíblia que é um pouco mais formal, eles trazem pesos, medidas que são diferentes, né? Por exemplo, lá na parábola dos talentos, né? Quando a gente fala sobre talento, às vezes a gente fala assim, o talento, o dom da pessoa. Na realidade, ali nessa parábola, o talento ele representa a medida de um dinheiro. É como se fosse assim, a parábola do real, entendeu? Como se fosse a parábola do dólar. Então, é como se fosse nesse sentido. Então, quando a gente vai ler, a gente precisa interpretar e traduzir conforme o que está escrito na palavra, para a gente ter uma melhor compreensão daquilo que foi escrito, daquilo que está escrito. Então, vamos dizer assim, existem essas várias traduções, né? Vou dar um outro exemplo aqui. Lá no Antigo Testamento, fala sobre, por exemplo, o período menstrual das mulheres. Então, na mais próxima, né, do original, ele fala sobre costume das mulheres. Então, assim, o que é costume? Tipo assim, na nossa cultura, um costume pode ser tirar a sobrancelha, né? Vamos dizer, é um costume que nós temos, né? Roer as unhas, né? Mas não significa isso. Quando a gente vai traduzir no original, ali bem próximo, e daí conforme as atualizações das Bíblias, ele vem cada vez puxando mais pro dia de hoje. Então, por exemplo, lá, costume das mulheres, em outra tradução vai estar como incômodo das mulheres. Não que a mulher estava incomodada, mas a forma como traduziu, né? Fluxo das mulheres, né? A NVI traz como um fluxo, então, fica mais próximo e parecido daquilo que nós vivemos hoje. Na NVT, ela traz como período menstrual. E na Bíblia, a mensagem, ele já traz assim, porque a mulher estava naqueles dias, né? Então, ele trabalha, ele traduz muito mais, um significado muito mais real. Mas para estudo, é sempre bom ter todas as traduções, todas as versões, né? Tenha sempre um dicionário bíblico para ajudar, é uma dica legal. Por exemplo, nós temos no celular aquele Strong, né?
Hoje eu sei que tem aplicativos de graça com a Bíblia Strong, então é fácil disso daí. Tem na internet, se você não puder comprar uma, né? Mas para o estudo ele é muito fundamental. Então é legal utilizar todas estas ferramentas, né, pra gente se aprofundar, entender e interpretar da forma certa, né? Pegar a palavra e falar assim, o que será que ele quis dizer? Não o que será que ele quis dizer, é o que ele disse, né? O que a palavra diz. Uma coisa que o Glauco tem falado, né, nessas lives é o quê? A importância da palavra de Deus, a importância de sabermos sobre a palavra. Sabe por quê? Porque assim, o nosso Deus, o Deus que nós servimos, ele é um Deus invisível. Ele é invisível, mas ele é real, correto? Só que assim como Jesus veio em carne, né? Jesus é Deus, ele saiu da glória que ele vivia e ele quis vir para essa terra para nos resgatar. E ele por um momento ele ficou entre os homens e alguns olhos o viram, né? Viram a Deus. E só que o que acontece? Hoje nós não temos mais a Jesus. Ele está lá com o Pai, né? Um dia ele vai voltar, mas os nossos olhos não estão vendo a Jesus. Hoje nós sabemos dele, por quê? Porque habita em nós o Espírito Santo. Mas eu vou dizer uma coisa, assim como Deus mandou Jesus como filho dele, em carne nessa terra, Deus, ele se preocupou para que nós tenhamos, né, a voz de Deus materializada, né, assim como Jesus se materializou nesta terra para que pudéssemos ter contato com ele. Eu acredito que a Bíblia é a materialização da voz de Deus. Então, se a voz de Deus, lá que a gente vê em Gênesis, né, a voz criou todas as coisas, a voz de Deus, ele disse, haja luz e houve luz. A criação, né, toda, tudo que Deus criou foi a partir da voz dele. Então, assim, a Bíblia, ela é a voz, né, a Bíblia é a voz materializada de Deus. Então, o que mais nós temos precioso hoje, fisicamente, né, é a palavra, é a Bíblia. Se não existisse Bíblia, isso aqui, se não existisse, nós nunca conheceríamos a Deus, tudo bem? Não chegaria a mensagem. Nós precisamos de alguém que pudesse ter vivido, escrito, lido e vivido aquilo e passado para os próximos, né? Para a próxima geração, para que isso pudesse se perpetuar. Então a Bíblia é muito importante, fundamental por isso. Então é assim, ela é a voz do próprio Deus. Ela é 100% homem e 100% Deus, assim como Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. A Bíblia é 100% espiritual e ela é 100% natural, ela é física, foram homens que escreveram, mas foi inspirada por Deus e ela é viva, né? Essa palavra viva que nos fala diariamente. A revelação, ela é as duas coisas ao mesmo tempo, tudo bem? Então era essa a dica que eu queria trazer hoje. Glória a Deus por isso, glória a Deus pela vida de vocês que têm acompanhado, a pastora Val, glória a Deus. Marise, a Jenny tá aqui, quem mais que tá aí? A Pati, aqui no Instagram também. Glória a Deus que vocês estão acompanhando também. E é isso aí, amém, amados? Até amanhã, Deus abençoe, um abraço.